Assim como eu não tô acreditando que eu vou contar essa história, vocês não vão acreditar que essa história existe. Hoje falaremos sobre o Saudi 163. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Aeroautista. Meu nome é Lucas Stedley e venho trazer para vocês um dos acidentes mais estranhos da aviação, sem falar que causa aquele sentimento de indignação. Apesar que na época que aconteceu esse acidente, as normas e procedimentos eram um pouco diferentes, mas isso não foi o fator para que o acidente acontecesse. O voo Saudi 163 era feito por um TriStar L1011 da Lockheed, uma aeronave trimotor que, sinceramente falando, é uma das mais bonitas que eu já vi. Apesar que tem outras trimotor que eu acho mais bonita. No caso, este voo sairia de Karachi com destino a Jeddah, porém com uma escala em Riad. A primeira etapa do voo até Riad foi sem problema algum, tendo quase sua totalidade de passageiros para a última etapa. Aproximadamente uns 200 e poucos passageiros ainda a bordo. A rolagem foi normal até os 7 primeiros minutos de voo. Lá na cauda, um dos compartimentos de carga teve o canal B de alerta de incêndio disparado. Até aí tudo bem, toda a tripulação é treinada para isso. O problema era justamente a tripulação a bordo dessa aeronave. O comandante tinha pouco mais de 200 horas de voo, o copiloto não chegava nem a isso, o engenheiro de voo também, sem falar que ele era disléxico, que torna difícil ler textos ou até mesmo os procedimentos. Somando todas as horas de voo dos 3 tripulantes, era apenas 670 horas de voo total da tripulação, ou seja, pouca experiência, sendo que eles eram considerados abaixo da média e com aprendizado muito lento. Simplesmente o FE, o engenheiro de voo, relatou o alerta de incêndio do canal B, mas o piloto meio que não se importou por ser apenas um canal B de alerta de incêndio. Poucos segundos depois o canal A também disparou. Então eles começaram a discutir. Então há incêndio, há fumaça? Creio que sim. Esse tipo de situação eles já deveriam ter fechado todas as saídas de ar para os sistemas dos compartimentos de carga e ter iniciado o retorno, mas não. Eles ficaram discutindo a bordo o que deveriam fazer. O comandante pediu ao FE que procurasse nos cheques de anormalidades se havia algo para incêndio. Ele não conseguiu nem achar o procedimento, sendo que claramente era um procedimento de emergência e não um procedimento de anormalidade. Então ele se ofereceu para ir até o fundo do avião para ver se realmente havia fumaça. E o piloto concordou. Ele foi. Só que enquanto ele estava indo, o piloto e o copiloto começaram a discutir o que devia fazer e ainda chamaram o FE de idiota. Quando ele voltou, ele disse que sim, havia fogo, dava para ver a fumaça. Já realmente havia fumaça vazando do chão das poltronas finais do lado esquerdo. Um fator que sempre ocorria neste voo é que o comandante ficava assoviando e cantarolando dentro da cabine quando deveria estar prestando atenção no que está fazendo. Não, vai vendo. Então o comandante pegou o checklist, folheou e achou um procedimento para esse tipo de caso. Só que ele notou mais um problema. O motor 2 estava preso e o FE continuou testando os alarmes de incêndio. Não faz sentido nenhum ele estar fazendo isso, porque o fogo já era uma realidade. Então, ficar testando, ele só estava alimentando o fogo com mais oxigênio. Então, era completamente idiota algo assim. O TriStar, como eu disse, são 3 motores e o motor 2 fica na cauda, montado lá no estabilizador. O incêndio já tinha atingido o isolamento dos cabos que prendeu o cabo que liga a manete do acelerador do motor 2 ao motor 2. Então o comandante sugeriu que o motor fosse desligado, mas o FE disse que não era o momento. E começou a explicar o porquê que ele queria que o motor 2 continuasse em funcionamento, apesar que ele só ia tornar a descida mais difícil. Para piorar, o FE começou a murmurar para ele mesmo: sem problema, não há problema. Isso pode ter
dado a impressão ao comandante de que a situação não era tão séria, mas era muito mais séria. Uma comissária de voo entrou na cabine pelo menos umas 4 ou 5 vezes por questões de problemas com incêndio. Na quarta porta de saída à esquerda já havia fogo. Ela foi lá outra vez para buscar mais extintores de incêndio, sendo que isso só é utilizado para estágios iniciais de incêndio. Aquele caso ali já era desnecessário fazer isso, completamente inútil. Ela entrou de novo para saber se daria tempo de guardar os carrinhos de atendimento, né? Aqueles carrinhos que levam o serviço de bordo, para a galley, sendo que a galley fica no andar de baixo e é levada por elevador da cozinha, porque ninguém queria estar lá embaixo na hora do pouso, principalmente com fumaça. E a tripulação não tinha dito se haveria tempo para isso, pois depois ela retornou de novo para saber se era para fazer uma evacuação de emergência. O FE falou que apenas quando estivessem no solo. Não. Vocês acham que isso aí foi o mais idiota já dito nesse acidente? Não, pera aí que vai piorar. A tripulação nem sequer declarou emergência. Apenas relatou que havia fogo na cabine e começou a voltar e pediu os caminhões de bombeiro. Mas não declarou emergência. Que é um erro gravíssimo, apesar que o pessoal de solo já estava providenciando tudo que eles precisavam para um pouso de emergência. Eles fizeram um procedimento de pouso normal. A aeronave, após 21 minutos do primeiro sinal de incêndio ter disparado, a aeronave toca ao solo. Momentos antes do toque, o comandante diz: diga a eles que não evacuem. Preciso falar que essa é a maior burrice que eu já ouvi, que é mais um elo. Preciso não, né? A situação já estava insustentável nesse momento, pois os passageiros já estavam vindo acima da segunda porta de saída para tentar escapar do calor, da fumaça, do incêndio que já tomava a cabine no fundo do avião. 25 segundos depois do piloto ter dito aquela frase de não evacuar, os gravadores pararam. Houveram sinais durante a descida de porta de carga traseira aberta e vários outros sinais, até sinais de incêndio, que o FE ficou relatando como se fosse surpresa. A fiação já estava toda queimada, estava tudo em curto, então estava dando sinal que não fazia nem sentido. A partir do ponto em que os gravadores pararam, o que aconteceu dentro daquela cabine jamais será conhecido. A aeronave percorreu todos os mais de 4.000 metros da pista, com os carros de segurança e de bombeiros atrás, por 2 minutos, até chegar ao final da pista, dobrar à esquerda em uma taxiway e parar por completo. Os bombeiros ficaram em volta do avião, porque não poderiam chegar perto, os motores ainda não tinham sido desligados. Eles perceberam que havia fogo nas 4 últimas fileiras já, mas a tripulação não desligava os motores. Os controladores de voo começaram a falar com a tripulação que eles precisavam desligar. 3 minutos depois que o avião tinha parado, eles desligaram os motores. Os bombeiros de Riad nunca tinham combatido um incêndio de aviação em uma aeronave, nem no exercício do dever e nem em treinamento. Levaram 23 minutos até conseguirem abrir uma porta de emergência, mas o cianeto e vários outros tipos de gases tóxicos já tinham tomado a cabine e provavelmente todos já estariam mortos por causa da fumaça. A temperatura lá dentro já estava extremamente alta, quando um flashover faz todos os bombeiros recuarem, tomando toda a extensão da aeronave pelo incêndio. O que causou o incêndio? Ninguém vai saber, porque o que causou o incêndio foi completamente destruído. Mas existem algumas especulações sobre o que causou esse incêndio. Este voo fazia viagem levando o pessoal para Meca. E os muçulmanos têm uma tradição de que todos os muçulmanos devem visitar a Meca pelo menos uma vez na vida se tiver condições. Aí aqui está o detalhe. O pessoal costuma levar muita coisa líquida e inflamável. Algo pode ter inflamado por combustão espontânea ou qualquer outro motivo e iniciado incêndio. As decisões que levaram a ninguém sobreviver a bordo
foram completamente... Como é que eu posso falar isso sem ofender? As decisões foram completamente incompetentes. O comandante não tinha experiência para isso, tinha sido retreinado, o copiloto tinha sido demitido e depois recontratado, o FE não conseguiu ser comandante, foi demitido por falha em um checklist e por desespero falou que pagaria o próprio treinamento para FE se fosse recontratado depois, que é engenheiro de voo. Mesmo assim, o cara não conseguia fazer o serviço direito. Olha, eu resumi bastante esse acidente, porque dá uma indignação de ver a incompetência. Desculpa, mas foi literalmente a incompetência mesmo. Naquela época, 5 minutos para lidar com incêndio não era tempo excessivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sino para não perder as notificações. Até a próxima, galera. Fui!